eu acho que em 1940, ainda estamos em 1940, é importante lembrar, falamos de antes, falamos de 39, ainda estamos em 1940. Em 1940 acontece aquilo que a gente já citou por alto, que Churchill entra em jogo. O Churchill, ele vê o que aconteceu na Noruega, o mundo, ele fala de alguma coisa muito errada. Minha vez no banheiro. Vai lá. E aí o que acontece? Churchill já era um cara que já era conhecido, né, na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Ele já tinha sido o primeiro Lorde do Almirantado, tinha sido ministro do Interior e ministro da Defesa. Então e novamente, como eu já falei, né, ele é um cara muito crítico à política do apaziguamento. Ele sempre falou, a gente tem que atacar a Alemanha, porque a Alemanha está respeitando o Tratado de Versalhes há um tempão. Então ele vai ser esse cara que vai sempre... Ele vai representar o antinazismo nessa época, né? Anti-Hitler e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Em 1940, como a gente comentou, a gente tem a invasão... A derrota dos britânicos na Noruega e o Neville Chamberlain, que é esse que era o antigo primeiro-ministro britânico, ele vai sair com a imagem muito ferrada e ele vai renunciar. Isso aqui não é pra mim, Segunda Guerra Mundial, tá maluco? Segunda Guerra Mundial no meu rolê, tô nem aí. Vira as costas e vai embora. Não segura a pica. E aí o que acontece? Em 10 de maio, como eu comentei agora há pouco, a Alemanha invade a França e o Churchill, ele vai ser escolhido pelo George VI, o rei, né, da época, enfim, o cara que realmente mandava, vamos assim dizer. O filme do Churchill dá pra ver isso, né? Isso, justamente. Boa recomendação. E aí ele é escolhido como o cara que vem. E ele entra... Por que ele entra? Porque ele é um homem contra Hitler. Então ele entra pra ser o homem contra Hitler. Então ele não entra pra trazer outra perspectiva, ele não entra pra trazer outras discussões, ele entra com uma meta. O que o colocou ali? Ele era o homem contra Hitler. Então ele vai entrar, vai fazer um grande acordo com todos os partidos, falando, ó, a gente tem tretas internas, a gente tem problemas, mas a gente tem esse cara, né, temos a Alemanha dominando um monte de regiões e a Alemanha vai invadir a gente. A Alemanha vai chegar até aqui. E realmente vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. O Churchill, ele entra, ele se torna a grande cara, um dos homens... Milhões de críticas que a gente pode fazer ao Churchill, que ele é uma figura muito complexa, racista pra caralho. Ah, é? Tem uma discussão que vale a pena. Tem episódio sobre o Churchill no História e Memória que eu explico esses detalhes. Mas ele é talvez o principal rosto do Ocidente. Com certeza. Né? Claro que o Roosevelt também, falando de Ocidente, né? Ele teve também uma participação fundamental, né? Só no final que os Estados Unidos tem o Truman, que morre, né? Roosevelt. Eu vou falar disso hoje também. Mas o Churchill, ele é esse cara imbatível que discursava de forma emocionante e que vai ser a grande cara do Ocidente contra o nazismo. Eu acho que é importante lembrar, que enquanto o Euclides não volta, que nesse momento da história é quando começam as Blitz. O que são as Blitz? As Blitz são os bombardeios da Alemanha nazista sobre a Inglaterra. Pela primeira vez na história, algo que não aconteceu com os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a guerra nem na Segunda, a guerra chega na Inglaterra. E aí o negócio... E a Inglaterra entrou em guerra contra Napoleão. Em 1815, não mais, que era tipo assim, Napoleão, que era a França, odiava a Inglaterra, mas não foi atacada. A Inglaterra mesmo, o território britânico não foi afetado. Porque tinha a barreira do mar e tudo mais. E tudo mais. Pela primeira vez na história, não só houve um bombardeio, não foi tipo assim um ataque, foi um ataque sistemático por muito tempo, matando dezenas de milhares de britânicos, os nazistas bombardeando uma galera. Londres foi bombardeado. Cara. Então foi um momento que fez com que as pessoas, os britânicos, tratassem a Segunda Guerra como nunca trataram nenhuma outra, sabe? Esse evento é só mais um deles, né? Quando a gente tá fazendo esse grande apanhado aqui de Segunda Guerra Mundial, a gente não tá entrando em detalhes especificamente. Mas o que importa é que quando o Churchill ele entra na guerra, a guerra ganha, o lado ocidental ele ganha um personagem muito importante para representar essa resistência contra o Hitler.